diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da minha fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a uns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse-lhe: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno mais ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ali ainda estava ao longe, viu o seu pai. E moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: trazei depressa o melhor vestido, pondo-lhe anel na mão e sandália nos pés. Trazei o melhor bezerro, o bezerro cevado, matamos e comamos e alegramos, porque esse é o meu filho, estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Todos nós sabemos que o filho era herdeiro do pai, a partir da morte dos seus pais, mas aquele pai ainda estava vivo, e aquele filho chega para o seu pai, fala: pai, dai a parte da minha fazenda que me pertence, porque eu estou indo embora. Imagina, irmão, se fosse o seu filho. Todo pai tem o seu filho cresce com carinho, com amor, ele tem projeto para a vida do seu filho, e o filho, ao crescer, chega e dá uma notícia para o pai. É um choque muito grande. Mas, irmãos, eu estive lendo esse texto, e o Espírito Santo ministrava ao meu coração, que aquele pai teve muito momento para buscar algo, para tirar aquilo da cabeça do seu filho, e ele desistir, não ir embora. Mas ele não fez isso. Ele poderia até dizer: vamos fazer algo diferente, vamos mudar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, prometer tantas coisas para mudar a história, mas ele não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos deu o direito de escolher aquilo que nós queremos. Ele queria ir, ele falou assim: eu vou deixar, mas um dia ele vai se arrepender, um dia ele vai voltar. Aquele pai tinha sonho para o seu filho: meu filho vai crescer, vai estudar, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas de repente ele ouve do seu filho ao contrário. E a palavra nos diz que poucos dias depois, aquele filho pegou tudo aquilo que pertencia a ele e partiu para uma terra distante.
E deixando seu pai ali, triste, aquele pai, ao filho sair, começou a sua caminhada, e seu pai ficou olhando de longe, e ele foi olhando até aquele filho desaparecer, e ele ficou ali, dizendo: um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. E ele, chegando naquela terra com muito dinheiro, começou logo a conseguir muitos amigos, muitas mulheres, muitos prazeres. Se tornou uma pessoa da alta sociedade, porque o dinheiro lhe dava fama. Mas o mais importante, meu filho, ele não tinha, às vezes, paz no seu coração. Muitas vezes nós não temos dinheiro, mas nós temos dentro do nosso coração Jesus, aquele que preenche todo o vazio, tudo aquilo que está nos faltando. Jesus, ele nos completa. E ele ali começou a viver a sua vida de orgia ali naquela terra. E todo dia repetia a mesma coisa, mas ele não pensava no seu futuro. Ali tem uma caixa grande cheia de água. Todo dia você vai lá, vai tirando um balde. Todo dia você tira um balde, todo dia você tira um balde e não coloca nada. Um dia ela vai faltar, né? Ela vai secar. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele gastava, não pensava no dia de amanhã. Tudo para ele se tornava fácil. Mas um dia, o dinheiro acabou. E aí ele foi se tocar em si o que estava acontecendo. E a palavra de Deus nos diz que quando o dinheiro acabou, começou uma grande fome naquela terra. E quando acontece, irmãos, não está acontecendo fome, mas as coisas estão muito difíceis, muitas pessoas desempregadas. A gente vê as coisas tudo subiram de preço. Imagina uma terra que está passando por fome, pode encontrar alimento, mas tudo caro. E aquele jovem não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha um trabalho para se manter. E ele começa a bater de porta em porta e procurar um emprego, e ninguém lhe dava nada. E quando ele bate na porta de um cidadão daquela terra, aquela pessoa manda ele tomar conta de porcos. E a palavra nos diz que a fome era tanta, irmão, que ele desejava comer da comida que os porcos comiam. Foi aí que ele se tocou. E quantas pessoas, irmãos, estão vivendo nesse mundo, estão vivendo, brincando na presença do Senhor, e deixa de andar nos caminhos do Senhor e começa a procurar caminhos errados, caminhos de derrota, caminhos de destruição. Mas aquele jovem, irmãos, toma uma decisão, a decisão de voltar. Ele pensava: se eu ficar aqui eu vou morrer de fome. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceita, mas eu vou voltar. Não importa onde eu vou ficar, mas o importante é estar na casa do Pai. O importante é viver na casa do Pai. E ele decide voltar. E ao voltar, a palavra de Deus nos diz que ele ainda estava ao longe. E quando ele ia caminhando, de longe, ele avistou o seu pai. É o que ele não sabia, que o pai estava naquele mesmo lugar, de braços abertos, esperando e falando: um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. E aquele filho chegando, o seu pai estava ali pronto para receber, porque pai é pai, ele ama, ele perdoa. O pai, ele cuida
Não importa o erro que o filho cometeu, não importa se ele está fumando, bebendo, se ele está usando droga, não importa a vida que ele está vivendo, o importante é que o pai te ama. E ele quer mudar a sua história. Assim como Deus mudou a minha história, Deus pode mudar a sua. Eu não sei como você está vivendo, em qual situação você está passando, mas eu sei que existe um Deus que te ama, e Ele pode fazer algo na sua vida, Ele pode transformar a sua vida. Quantos pais já abandonaram os seus filhos e falam: eu não ensinei isso, Ele quiser, Ele vai viver a vida dele. Mas eu quero te dizer, se seu filho estiver na droga, se seu filho estiver na prostituição, estiver vivendo o caminho que ele escolheu, não deixe de amar o seu filho. Aproxime do seu filho, busca o seu filho, porque Deus tem algo para fazer na vida do teu filho. Ele quer salvar, Ele quer restaurar a vida do teu filho. E aquele filho, ao chegar, vê o pai e vai correndo, lança o pescoço do seu pai e beija e fala: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Irmãos, Deus tinha algo para aquele jovem. E aquele jovem, ao chegar, imagina a alegria do coração do seu pai, ao ver o seu filho, e chama um dos seus servos, e manda preparar o melhor vestido, o melhor calçado para o seu filho. Você sabe por quê? Você imagina uma pessoa que estava tomando conta dos porcos, uma pessoa que estava retornando para o seu lar, que não tinha comida, não tinha calçado, não tinha roupa. Imagina a situação daquele jovem. Mas o pai manda buscar logo um calçado e uma roupa nova. E aquele jovem, irmão, foi recebido com um abraço. Não importa o jeito, a situação que você encontra, importa que você decida tomar uma decisão como esse jovem tomou. Não importa o que eu vou receber, se é sim ou não, mas eu vou voltar para a casa do Pai.